O Arboleda não atuou, nem relacionado ele foi no jogo contra o Internacional. Ah, lesão muscular, será que sentiu incômodo? Não, nada disso. Estará apto e estará à disposição do técnico Luiz Zubeldia no jogo de domingo, né, no majestoso na Neoquímica Arena, com o Arboleda. Aliás, São Paulo 5 jogos aí que não leva gols, hein? Passando baliza 0. Rafael, Jandrei, que agora vai ser titular, enfim, a defesa do São Paulo está muito bem arrumada. E o Arboleda é um cara muito importante, um pilar desse sistema defensivo. Ele foi liberado na data FIFA para resolver problemas particulares no Equador. Então, o Arboleda viajou até o Equador, né, para resolver essas questões ali dele, particulares, enfim, nem fui saber muito o que era, questões particulares, são questões particulares, né? E o Arboleda retornou, né, rapidamente, né, no período em que ele combinou com a diretoria de São Paulo, com a comissão técnica, mas ele perdeu alguns treinos. E como ele perdeu parte da preparação para o jogo do Internacional, aí o Zubeldia entendeu que era bom ele ficar focado para o majestoso. Então, a zaga titular teve Diego Costa e Alan Franco no jogo do Internacional, no empate em 0-0. Então, o Arboleda voltou para o Brasil, tudo certo, voltou na data em que havia combinado com a direção, com o próprio Zubeldia, mas o Zubeldia mostra como é o comando no São Paulo, né? Por exemplo, o jogador pediu ali uma licença, um assunto pessoal, beleza, vai lá, volta, não participou de parte da preparação, não tem por que jogar. O Zubeldia mostra, né, deixa nas entrelinhas que tem comando no São Paulo. Então o Arboleda voltou, tá tudo certo, tudo resolvido lá, o problema que ele precisava resolver, fica à disposição, vai jogar no majestoso, sem dúvida nenhuma, lá na Neoquímica Arena, tentar parar o ataque do Corinthians no jogo de domingo, que é um jogo que vai ter ali muita tensão no ar, né? O Corinthians e São Paulo vivem, né, momentos muito distintos. O caso do São Paulo, eu vejo o São Paulo também um pouco melhor que o ano passado. E o São Paulo, é o time que há mais tempo não perde jogos, né? Mas ontem não jogou bem. Eu acho que a ideia da vitória é porque jamais acho que um time vai pegar o Inter com tanta dificuldade, o Inter, num mesmo jogo, né? Inclusive jogando fora do Beira-Rio. O São Paulo não jogou bem, até criou as melhores chances. Também teve VAR, que o Juca gosta tanto, bem complexo lá em Criciúma, no gol anulado do Caleri. Mas o fato é que o São Paulo não conseguiu aproveitar os desfalques do Inter para vencer. Ele se mantém ali nesse bolão da parte de cima e tem esse grande dilema, né? Que é a ideia cada vez mais clara de que Lucas e Luciano disputam uma posição. Toda vez que tentam colocar os dois juntos, o time cai de produção. E ontem foi mais uma vez isso. O time só melhorou quando sai o Luciano e o Lucas vai para o centro do campo. É o dilema. O Dorival viveu esse dilema, o Carpini viveu esse dilema e o Zubeldia está vivendo esse dilema, né? Lucas ou Luciano, e barrar um dos dois não é tão simples assim, mas que os dois juntos não funcionou até agora, não funcionou. Aqui o Pedro Leal lembra que o Galo tem 11 desfalques e vários convocados também, verdade. Falamos aqui, o Internacional estava super desfalcado, todo mundo estava desfalcado. Agora, Trajano, você entende também que esse é um campeonato do super equilíbrio? Embora quem está na liderança é quem normalmente está, que é o Flamengo. Não, já foi falado aqui, é um campeonato com circunstâncias completamente diversas de qualquer campeonato que aconteceu até então. O Arnaldo resumiu bem aí, quer dizer, tem os times do Sul jogando fora do estado, essas convocações, os times se enfrentando jogadores sendo chamados para as suas seleções. Não, a seleção brasileira que menos atrapalha. O que mais atrapalha são as outras seleções da Copa América, essa coisa toda. É um campeonato. Agora, o Bahia é uma coisa para a gente analisar. Entendeu? O Bahia está fazendo uma campanha muito boa no Brasileiro, mas vem dando sorte também, né? Porque ontem o Juca já se referiu a isso, o Fortaleza, que é um time. Eu acho que ontem era o confronto, atrás desse jogo do Campeonato Brasileiro, tinha um confronto assim. Quem é o melhor? Qual é o melhor time do Nordeste? Atrás. Né? É o Bahia ou é o Fortaleza? Quem reúne mais condições de ostentar esse título, essa banca, né? De dizer, não, eu sou melhor que você. Havia por trás. O Fortaleza foi melhor.
E o Bahia, na hora que melhorou um pouco, conseguiu o gol. Mas foi o jogo mais interessante que eu vi, porque eu vi esse jogo do São Paulo. O goleiro do Inter salvou algumas bolas, mas o São Paulo não foi lá essas coisas. O jogo do Flamengo, o Flamengo até que me impressionou, mas vi pouco, porque não dá para ver tudo ao mesmo. Não sou igual o Juca, que viu 8 jogos ao mesmo tempo, bota uma televisão pendurada no teto, outra na estante, não sei o quê. Não sei como é que ele faz. Mas é o campeonato do equilíbrio, sim. Agora, são 8 rodadas, gente. São 8 rodadas. Tem que louvar o Botafogo, o trabalho do português lá está indo muito bem, né? Mas vamos esperar um pouco. É muito difícil você analisar um campeonato com tanta coisa em torno que não tem muito a ver com a bola rolando, né? Desfalque, jogadores convocados para as outras seleções, machucar, venda de jogadores. Está abrindo a janela. O Luiz Guilherme não foi, daqui a pouco. Quase o zagueiro do Flamengo foi. Daqui a pouco vai outro jogador do Palmeiras, não sei, o Abel não vai querer, mas quem sabe a Leila pode querer. Tem jogador indo embora de outros. É muito difícil analisar esse campeonato, que está muito equilibrado com tudo que está acontecendo, que tudo que pode acontecer rapidamente. Eu acho legal ver um campeonato brasileiro muito disputado, mas não dá para afirmar muito. Claro, a gente sempre fala Flamengo, Palmeiras, Atlético, como antigamente a gente incluía nessa lista o Cruzeiro, o Internacional, mas eu não me atrevo a falar muita coisa ainda. Eu digo o Flamengo. O Flamengo é um time que se impõe, né? Se impõe. A briga entre os outros é muito grande. Toma uma puxão de orelha do Gui Verde aqui, 1914, falando que o Flamengo desde 2020 liderou menos de 5 rodadas do Brasileiro. E o Tironi fala que quem está na liderança é quem sempre lidera. O que eu quis dizer é que sempre está brigando lá em cima, como brigou. Até no ano passado, que teve até a agressão, o time foi vice-campeão de um campeonato, brigou até o fim pelo outro. Mauro, você também entende que até por esses ingredientes todos de desfalque e tudo mais, esse campeonato tá briga de cachorro grande e tem muito time para brigar pelo título também? Eu entendo que em 8 rodadas tudo que a gente fala aqui pode ser descartado em pouco tempo. São previsões que não tem sustentação, né, cara? 8 jogos, cara, 8 rodadas. Tudo que você falou no começo aí, pode pegar. Fora o ano passado, essa coisa, está todo mundo próximo, poucos pontos. Todo ano é assim com 8 rodadas. Nem deu tempo de alguém disparar. O que houve ano passado com o Botafogo foi atípico. O Botafogo já tinha 21 pontos no ano passado nessa rodada. E o Palmeiras tinha 16, ele tinha 5 pontos de frente. Isso é o anormal. Agora, todo mundo próximo com 8 rodadas é normal. É normal. Agora, o que vai acontecer vai depender muito da capacidade de cada um de se virar, né? Sem tantos jogadores, né? Os vários times que estão desfalcados com esse problema, com essa coisa patética, né? O que faz com que o Campeonato Brasileiro, se ele fosse um produto para ser vendido no exterior, teria uma propaganda enganosa, né? Você imagina, quem compra os direitos da Premier League paga uma fortuna, né? Aí você vai e o cara assina o serviço, seja pagando TV a cabo, seja pagando um serviço de streaming para ver a Premier League. Aí, de repente, tem um domingo, ele vai ver lá o Manchester City, não tem 5 jogadores. Vai ver o Arsenal do Trajano, não tem 4 jogadores. Aí vai ver o Chelsea, não tem 6 jogadores. E por aí vai. É propaganda enganosa. Não foi isso que eu comprei. É chegar no cinema para ver um filme, o ator principal ele faz uma ponta. O personagem, o nome do cara está no letreiro. Com 10 minutos de filme, morre o personagem. Não volta nem flashback. O cara fez uma ponta. Mas você foi no cinema por conta daquele ator. É isso o Campeonato Brasileiro. Isso é propaganda enganosa. Que ninguém compra, ninguém vê isso aí lá fora do Brasil, ninguém vê o Campeonato Nacional, né? Então, não tem muita repercussão nesse aspecto. Mas é bizarro, é bizarro. Aí isso só torna mais imprevisível, né? Porque todo mundo tem que se equilibrar. E no caso específico, ontem no Maracanã, no começo do jogo, o repórter da transmissão ainda observou que o Tite chegou até a reagir lá quando alguns torcedores começaram a cornetar, porque o jogo começou, o Grêmio forçou um pouco ali, criou algumas situações de algum perigo, e os caras já estavam reclamando. Ainda tem isso, ainda tem a Flamengo e as outras mimimis por aí. São as malas pesadas que ainda vão para o jogo encher o saco, porque os caras não conseguem entender que um jogo de futebol é assim. Você vai passar por algum susto, você não vai ganhar com o pé nas costas. Não é assim que funciona. Então deveria ficar só no Campeonato Carioca, jogando contra os times fraquinhos ali. Ontem a essa colocação do Mauro foi muito legal, do artista principal fazer ponta, né? Me lembrou uma coisa, aquele filme do Woody Allen, que o ator sai da tela e vai para a plateia, né, namorar
a moça que assistia todos os dias. Agora, consta que o nome desse ator é Alan Patrick. É isso, o homem do aquecimento de meia hora lá. Queria saber de você, Danilo, se você acha que a briga, como eu falei no começo, é de cachorro grande e tá todo mundo aí nessa disputa. Eu acho que vai ser esse ingrediente agora desses jogos da Copa América, ele equilibra, pode equilibrar, dependendo dos resultados que a gente vai ter pela frente, e colocar alguns times que normalmente, numa situação normal, não entrariam na briga. Agora, tem outra coisa que a gente precisa ver também, como vai reagir, por exemplo, o Fluminense, que está jogando muito mal. O Diniz precisa parar de arranjar uma desculpinha, sempre tem algum terceiro culpado e não o próprio futebol do time dele. Então, se o Fluminense voltar a jogar bola, ele vai conseguir incomodar mais. Tem ver com o próprio Bahia, que alterna, né? Perdeu do Vitória na final do estadual, perdeu no Vitória também no próprio Brasileirão, então ele alterna bastante, vai conseguir segurar, mesmo não sendo tão prejudicado assim pela pela Copa América. Tem alguns ingredientes que a gente ainda vai precisar ver. O próprio Palmeiras, que não estava jogando bem e de repente jogou bem hoje contra o Vasco, mas já pega o Atlético Mineiro no fim de semana, o Atlético Mineiro que vai ter 10 desfalques, então tem muita coisa que a gente ainda vai acompanhar. O São Paulo, como vai reagir agora com essa questão Lucas, Luciano, o próprio Corinthians. O Corinthians vai conseguir fazer frente, a gente vai falar daqui a pouquinho do Corinthians, mas dentro de campo abriu 2-0 contra o Atlético Goianiense. O Antônio Oliveira conseguiu de novo tomar mais um amarelo e cedeu o empate para o Atlético Goianiense, que é um time que aparentemente vai brigar ali por baixo. O Atlético Paranaense, no altos e baixos, conseguiu sofrer numa Sul-Americana que a gente não esperava. Ontem saiu perdendo do Criciúma e virou. Tem muita coisa que a gente vai precisar acompanhar. E eu acho que nessa Copa América agora, os times como o Flamengo, como o Palmeiras, o Atlético Mineiro, os times que vão ser mais desfalcados, eles têm que provar, o próprio São Paulo, eles vão ter que provar dentro do elenco. E ontem eu acho que o Flamengo, ele, apesar de não tem como a gente cobrar um grande futebol, mas o Flamengo teve boas soluções. Eu achei que o Léo Ortiz meio de campo, o Léo Pereira foi bem, claro que sofreu mais do que sofreria se tivesse completo, mas achei boas as soluções do Flamengo. Ontem o Palmeiras fez um bom jogo. Eu acho que desses times desfalcados, o que fez um jogo um pouco mais abaixo acabou sendo o São Paulo, mas que era contra o Inter, fora de casa. Aliás, um baita espetáculo da torcida do Inter, que transformou o Heriberto Russo como se fosse ali jogando em Porto Alegre. Então tem muita coisa para rolar, eu concordo com os companheiros aí que tem muita coisa, e eu tenho esses pontos de observação. Eu quero saber Fluminense, como vai ser, o Fortaleza, Bahia, porque são times que podem fazer a diferença na equação final do campeonato. O Arnaldo, tem a janela que vai se abrir, e aí isso significa que tem gente que pode contratar, e quem, por exemplo, pode contratar bastante, pelo apetite que vem demonstrando, é o Cruzeiro, o novo Cruzeiro, nova SAF, com grana e tal. E já tem o Matheus Pereira, que talvez seja o melhor jogador do campeonato até aqui. É o melhor jogador do campeonato, número 10, o Cruzeiro, nesse recorte inicial, muito bom jogador. Jogador que teve passagem na Premier League, jovem, ágil, canhotinho, meia. Eu não vou falar muito, de repente o Dorival presta atenção e leva, então tem que ficar quieto nesse período. Mas ele é um daqueles jogadores que não tem nem na seleção, aqueles meias de criação que fazem gols, chegam no ataque. É raro ter esse jogador no futebol brasileiro. E o Cruzeiro está contratando um monte de gente, mas só vai conseguir colocar na janela, né? A partir de 10 de julho. O Cássio estava assistindo o jogo e tal. Mas se ele continuar brigando em cima até a janela, o Cruzeiro pode... Então, essa é a pequena e grande diferença em relação ao ano passado, Tironi. Tem muita gente que estava brigando contra o rebaixamento ano passado, que vai brigar em cima pelo investimento. A gente não precisa... Basta a gente ver a capacidade dos elencos. Não é só porque aconteceu 8 partidas e faltam 30. É a capacidade e o investimento dos elencos em relação ao ano passado. Simples assim. Já dá para perceber que o Cruzeiro vai fazer melhor campanha que o ano passado e que o Bahia também. Simples assim. A capacidade de investimento desses times aumentou demais. O que provoca, e eu vou discordar de todo mundo, a sua enquete é boa. A sua enquete é boa. Porque os 3 grandões estão ferrados, meu velho. Estão ferrados. Quem que vai cair no campeonato? É essa situação. Quem largou mal está ferrado.
Basicamente é isso. Vai lutar aí embaixo. Qual é a capacidade do Corinthians e do Vasco darem uma arrancada? Hoje, 0. Eles podem ganhar alguma coisa ou outra. Senão vai continuar que nem o ano passado. Largaram mal e vão ficar brigando para cair até o final. A quantidade de times candidatos ao título é maior. A quantidade de times candidatos ao rebaixamento é menor. Simples assim. Só pelo investimento de cada elenco. Já dá para saber, sim, um retrato do campeonato inicial. E aí, talvez, o que o Danilo fala, e acho que é a grande interrogação, é o Fluminense. Porque o Fluminense, ele não perdeu jogadores fora o Nino, ele é o atual campeão da América, ele tem muito elenco, tem investimento, contratou o Thiago Silva, mas faz uma campanha ridícula. Que talvez, se o Diniz não fizer alguma revisão de conceitos, ele também entre no bolo de Vasco e Corinthians. Já existe uma certa diferença de pontos entre essa turma de cima, entre o Palmeiras, que é o sexto, e Grêmio, que tem jogos a menos, eu ponho um asterisco, Vasco, Corinthians e Fluminense. São 8 pontos. Esses, em 8 rodadas, já são tipo 1 ponto por rodada já, entre esse bloco de cima e Vasco, Fluminense e Corinthians, que vão penar até o fim desse jeito. Lembrando que o Criciúma já que eu fui citado, já na zona de rebaixamento. Já que eu fui citado pelo Arnaldo, sem ser citado, como não, citei todos. Não, digo, sem ser citado, eu fui um daqueles que fui contra. O que eu queria dizer é o seguinte: é que a discussão, a enquete eu acho ruim no sentido de nos levaria a ficar falando de novo do problema do Corinthians. Sim. Que foi falado exaustivamente durante 2, 3 semanas. Isso que eu queria dizer. Se fosse levar a fundo essa do gigante, só o assunto Corinthians dominaria metade do programa. Enquanto não estaríamos conversando sobre o que nós estamos conversando agora durante o programa. Você falou do Cruzeiro, falou do Botafogo, nós falamos do Palmeiras, nós falamos, sabe? Isso que eu queria dizer, para não levar de novo para aquele lado exaustivamente falado. Nesse aspecto eu quis dizer. Muito bem. O Arnaldo ele elogiou a enquete, mas eu preciso confessar aqui que teve a participação dele. Não, mas por isso que ele está elogiando. É suspeito. É engraçado. A participação dele. Eu não sei se eu deveria falar isso, mas a enquete é dele. Aqui não tem segredo. Olha aqui, quer saber de uma coisa? Hein, Arnaldo? É isso aí, exato. Faz uma enquete perguntando ao nosso pessoal o que eles estão achando. Isso, sabe? Exatamente. Então, exatamente. A enquete da enquete. Exato. Ô Trajano, a enquete que a gente fez no News agora, há pouco antes de começar o posse de bola, você ia gostar, que era quem foi o grande vencedor da rodada. Os candidatos eram o Flamengo, que virou líder, o Botafogo, que ganhou o clássico, o Galo, que ganhou fora, ou nem lembro quem que era o outro, e o Bahia, que virou o vice-líder. Quem ganhou? Ganhou o Flamengo, disparado. Mas eu acho que o grande vencedor da rodada, para mim, foi o Galo. Ganhou fora. Olha, daria uma discussão boa. Ganhou fora. O único que ganhou fora, né? Mas ganhou do Bragantino, agora, que né, não ofende ninguém o Bragantino, né? Mas, pô, com 11 de ofende o Corinthians, né? Mas, Danilo, mas não cai. Cai de campeonato? Cai não cai. Não cai. Essa avaliação que você faz, Arnaldo, é absolutamente correta. A gente não pode perder de vista, quando pensa hoje em Corinthians, em Vasco, em Fluminense, inclusive, que você tem clubes em muito melhor situação que esses. O Bragantino é um deles, o Atlético Paranaense é outro, o Fortaleza é mais um, o Bahia caminha para ser, do ponto de vista da gestão. Então a vida é dura, Nessa comparação, eu acho que o jogo do Flamengo foi mais difícil do que o do Atlético Mineiro. O Flamengo com os desfalques mais pesados e pegou o Grêmio, que tudo bem, mas eu acho que é mais difícil pegar o Grêmio. Jogou em casa, né, gente? Mas Flamengo e Galo, quem tinha mais desfalque pesado? Para mim, é mais difícil substituir os do Flamengo. Já que você joga na tua casa contra o Grêmio e você vai a Bragança. Quem ganhou do Bragantino em Bragança nesse campeonato? É difícil. Com aquela linguiça fumegando lá, é difícil. Né? Não, já que nós falamos do interior de São Paulo, quero fazer um registro aqui para não passar batido. A vitória, a conquista do Franca, tricampeão brasileiro,
terra do basquete, terra de Hélio Rubens, Fran Sérgio, Totó e do Elinho, que é o técnico. Franca tem que tirar o chapéu, né, para o basquete, a terra do basquete. Franca, já que nós falamos em Bragança Paulista, cito aqui Franca.